Sejam bem-vindos ao canal do Torcedor Corintiano. Meu nome é Luiz. Estamos aqui hoje para falar de mais uma derrota, mais um desempenho muito fraco do Corinthians. 1 pro Internacional, 0 pro Corinthians. Cara, é mais uma derrota e mais uma derrota que o Corinthians não jogou nada, velho. Mais um jogo assim, cara, que é difícil de assistir o jogo. Você começa o jogo meio que na esperança de que talvez hoje vai ser diferente, talvez hoje vai acontecer alguma coisa nova, talvez hoje o Corinthians ganhe, e você, no decorrer da partida, minuto a minuto, momento a momento, você vai murchando no sofá, você vai murchando onde você tá vendo, você vai entrando já em desespero, porque você vê umas jogadas que você não quer acreditar, mano, que aquilo tá acontecendo. Você vê umas coisas que você fala assim, gente, por que tá acontecendo isso no Corinthians? Meu Deus do céu. Desculpa ser repetitivo no vídeo, mas tem situações no jogo que você vira e fala, gente, que coisa assustadora. Só pra exemplificar, teve uma bola agora no final do jogo que a bola tava na altura do pé. O Kaká cabeceou a bola pro chão assim, mano. A bola tava na altura do joelho dele, ele cabeceou a bola pro chão assim. Acho que o juiz deu falta, mas aquilo é só um ponto pra marcar o quão horroroso é o Corinthians. O Mosquito pegou uma bola no final do jogo, que a bola veio alta assim na lateral, ele foi tentar dar um passe, mano, a bola foi pra fora, nada a ver, mano. As poucas coisas que funcionavam, que era o Wesley, não funcionam. Que loucura, cara, que loucura. É muito preocupante, porque o Corinthians não consegue vencer no Campeonato Brasileiro. Não consegue. E o pior, o Corinthians não consegue chegar perto da vitória. Sabe, o Corinthians... Quando o Corinthians fez 2-0 contra o Atlético Goianiense, em momento algum eu acho que o torcedor ele ficou tranquilo e falou, mano, agora a vitória tá assegurada. O Corinthians não consegue te dar uma tranquilidade de, cara, esse jogo o Corinthians vai vencer. Eu disse no último vídeo contra o São Paulo que o Corinthians entrou no jogo se recusando a perder. Hoje o Corinthians entrou no jogo disposto a não ganhar. De jeito algum o Corinthians queria ganhar esse jogo hoje. Porque eu nunca vi tanta coisa errada como eu tenho visto o Corinthians fazer nos últimos jogos. Meu Deus. E aí preocupa, cara. Preocupa porque a gente vê os times vencendo, o Corinthians indo dormir hoje na zona do rebaixamento. A gente vê um Grêmio que está abaixo do Corinthians com jogos a menos, o Vitória que está abaixo do Corinthians com jogos a menos. Então, o buraco pode ser muito maior, cara. E o pior é que os caras que estão lá, eu não sei se eles vão conseguir entregar o que é necessário com o Antônio Oliveira. E para melhorar, precisa de contratação. Mas como é que o Corinthians vai trazer jogadores de nível realmente para melhorar? Porque se for para você trazer mais jogadores como o Mateuzinho, como o Gustavo Henrique, como o Kaká, como o Pedro Raul, não é isso que o Corinthians precisa para respirar no campeonato. O Corinthians precisa de jogadores que chegam para mudar o nível do time. Mas eu não sei se isso aí vai acontecer. Porque se a gente olhar o time hoje, cara, o Corinthians precisa de 2 laterais, precisa de 2 zagueiros, precisa de ponta, precisa de meia, precisa de tudo, velho. Precisa de atacante, precisa de tudo, velho. Tudo hoje o Corinthians precisa. Porque se o time titular não te entrega, no banco você não tem ninguém. Você não tem ninguém. Hoje as mexidas que o Antônio Oliveira fez não resultaram em nada. Porque o Bidu é o Bidu. Vou deixar vocês tirarem a conclusão do que é o Bidu. O Mosquito não fez nada hoje. Nada, foi o Mosquito dos últimos tempos. Né? O Mosquito de domingo contra o São Paulo foi uma exceção. Hoje foi o Mosquito tradicional. E o Pedro Raul não encostou na bola. O Pedro Raul, eu ouso dizer que o Pedro Raul não encostou uma vez na bola. Nada. O Pedro Raul entrou e os cruzamentos ou eram rasteiro ou eram lá no segundo pau pra fora. Não teve uma bola pro Pedro Raul brigar. E no chão ele não encostou na bola. Você pode ver o placar e falar, pô, foi 1-0, fora de casa. Cara, foi porque o Inter, na real, se acomodou com o placar. O Inter viu que 1-0 o Corinthians não ia fazer nada. O Corinthians não conseguia criar nada, o Inter falou, mano, estamos seguros com esse placar. Porque o Corinthians não deu um chute no gol. O único chute que o Corinthians deu no gol foi um chute com o Igor Coronado, que o goleiro
Ah, mano, vamos falar um pouco desse jogo. É desanimador ver o Corinthians jogar, mano. Como gosto de falar o craque Neto, é broxante ver o Corinthians jogar. Caralho, mano, que pariu, velho. Ai, meu Deus do céu, gente. Mas antes da gente falar do jogo, eu vou pedir pra vocês aquele meu pedido de sempre. Por favor, ajudem o canal do Torcedor Corintiano, que é deixando o like e se inscrevendo no canal, aqui no canal do Torcedor Corintiano. E se vocês quiserem também compartilhar o vídeo com seus amigos, enfim, espalhar o canal do Torcedor Corintiano com seus grupos, para que eles assistam o sofrimento desse torcedor aqui. O que foi o jogo hoje? O jogo foi meio que esse meu resumo. Foi um jogo nada. O jogo não foi nada, gente. O jogo, se você foi dormir 9h30 da noite, você não perdeu nada do. Sua noite foi melhor do que a minha, que fiquei assistindo o jogo do Corinthians. Se você começou o jogo, você desligou a televisão e foi bater papo com as pessoas, a sua noite foi melhor do que assistir o jogo do Corinthians. Eu ouso a dizer que se você desligou a televisão e brigou com alguém, a sua noite foi melhor do que a do Corinthians. Se você desligou a televisão, levantou do sofá e acertou a quina da mesa com o seu dedinho, eu ouso a dizer que foi melhor do que assistir o jogo do Corinthians. O jogo do Corinthians hoje foi horroroso. Meu pai amado. A dupla de zaga do Corinthians. Eu vejo o Kaká jogar, eu tenho a máxima certeza que o Félix Torres é craque de bola. Eu olho o Gustavo Henrique jogando, eu falo, volta Gil. O Gil agora, volta Gil. Eu vejo o Hugo jogar, o Fábio Santos de 40 anos tem que ser titular. Eu odeio o Fagner, mas ele é o Pelé da lateral direita quando eu vejo o Mateuzinho jogar. Gente, como é difícil esses 4 da zaga jogarem bem. Como é impossível isso, cara. O Kaká e o Gustavo Henrique, eles erram tudo. Tudo. O gol hoje do Internacional, cara, o ponta dos caras pegam a bola e ele vem partindo e não tem volante, não tem meia, não tem ninguém. Pelo lado do Gustavo Henrique e do Hugo. O cara faz uma ultrapassagem e leva o Hugo. O Gustavo Henrique é batido com um drible simples, um drible fácil. Assim, ele não gerou dificuldade alguma pro atacante dos caras. Isso que, minutos antes, o Corinthians tomou um gol que tava pouca coisa impedido, numa falha bizonha do Gustavo Henrique. Mas foi bagulho de maluco o jogo do Gustavo Henrique hoje. Eu não sei o que vai fazer o Antônio Oliveira. Assim, o Félix Torres vai demorar para voltar. Alguém na base tem que ser melhor do que o Gustavo Henrique. Não é possível, gente. Alguém da base tem que ser melhor que o Gustavo Henrique. Eu não sei se é o João Pedro Choca, eu não sei se vai tirar alguém, eu não sei se você vai dar um jeito de, sei lá, puxar o Ranieri pra zagueiro e achar um volante. Eu não sei o que vai fazer o Antônio Oliveira, mas Kaká e Gustavo Henrique é pedir pra perder. Se a gente for com essa dupla de zaga pro final de semana contra o Atlético Paranaense, a gente tem que abrir o olho pra não tomar uma goleada lá. É muito fraco. O Gustavo Henrique é lento. O Gustavo Henrique, o tempo de bola dele é péssimo. O 1 contra 1 dele é horroroso. Cara, o Gustavo Henrique, Caetano e Kaká é pra traumatizar o torcedor. O Hugo, cara, o Hugo e o Mateuzinho serem jogadores de futebol é loucura. Toda vez que eu sei que o Mateuzinho custou 25 milhões de reais, eu fico maluco, velho. Como pode, gente? Eu acho que não tem treinador que dê jeito naquilo. Porque o sistema defensivo é algo que, assim, Antônio Oliveira, os caras podem ser ruins. Mas eu sempre fui da tese que, e quando eu jogava bola eu era zagueiro, porque ser zagueiro, marcar, destruir as jogadas é mais difícil do que construir, é mais difícil do que criar. Então eu penso o seguinte, o Antônio Oliveira tem que pelo menos montar um sistema defensivo que não tome gols, um sistema defensivo que não ceda chances claras para os adversários. O time adversário não pode chegar do jeito que chegou hoje, do jeito que chegou contra o São Paulo. Não pode. E ele tem chegado.
Então o Antônio Oliveira tem que ser cobrado por isso. Se você não consegue fazer um time bom ofensivamente, pelo menos monte um time bom defensivamente. E o Corinthians hoje não é. E aí você parte do meio pra frente, o time do Corinthians hoje cria jogadas a um custo muito elevado. É muito difícil pro Corinthians criar 2, 3 passes, aproximar. O Corinthians insiste em dar a bola no Wesley e todo mundo some de perto do cara. A bola chega no Garro, uma verdade tem que ser dita. A fase atual do Garro é horrorosa. O Garro não acerta nada. O Garro corre parecendo que tá com um saco de cimento de 50 quilos nas costas. O Garro não acerta um chute, não acerta um passe, não acerta um cruzamento. E o pior é que aí você joga com Garro e Coronado, um matando o outro. Hoje teve uma jogada que os caras se trombaram. E aí a bola chega pro Yuri, raramente. Hoje a bola chegou uma vez pro Yuri que ele chutou derrapando, e no restante, cara, é ele brigando com a marcação. Então, o Corinthians ofensivamente se o Wesley não estiver bem, não tem o que fazer. Ou conta com um chute de fora da área, um bate-rebate, uma jogada individual assim no acaso. Mas falta triangulação, falta aproximação. Se você sabe que o Wesley é bom nesse 1 contra 1, você tem que aproximar do cara pra você não fazer com que o Wesley faça aquela jogada pior que ele tem, que é driblar 1, driblar 2, quer driblar 3, quer driblar 4, quer driblar 5 e não sai do lugar. Então, você sabe que o Wesley tem facilidade pra driblar o primeiro. Cara, parece, pra caso ele drible o primeiro, você seja a opção pra ele não precisar driblar o segundo, pra você fazer uma tabela, pra você dominar essa bola e inverter o jogo. Pro Wesley chamar essa bola e o Hugo passar. O Corinthians não tem jogada trabalhada. Nem ofensiva, nem defensivamente. O Antônio Oliveira, a cada dia mais, vai ser cobrado. Porque eu sei que o time é ruim. Mas tem times ruins, tanto ou mais que o Corinthians no Campeonato Brasileiro, que estão jogando mais bola, gente. O Criciúma é muito melhor do que o Corinthians? O Juventude é muito melhor do que o Corinthians? Eu acho que não. E eles estão na frente do Corinthians. O Cuiabá estava no buraco. O Cuiabá é muito melhor do que o Corinthians? Eu também acho que não. Só para citar alguns. Então, o Antônio Oliveira, ele tem que ser cobrado o seguinte: você não tá conseguindo tirar nada ofensivo? Então, vamos pautar o time defensivamente. Precisa jogar com 3 na defesa? Faça. Precisa povoar o meio de campo? Faça. Eu não sei o que você precisa fazer, mas faça. Cara, você tá achando seu time muito exposto? Joga com uma linha de 5 na defesa. Fecha seu time defensivamente e dá liberdade pros 2 atacantes. Dá liberdade pro Wesley e pro Yuri. Eu não sei. Mas algo precisa ser feito. E outra questão. O Augusto Melo, ele vai ter que dar um jeito de reforçar essa equipe. Porque com esse time, o Corinthians não vai chegar a lugar algum. Porque o time titular pode ser até bom. Pode ser até bom. Pode ser, e eu até acho isso, que o Antônio Oliveira tem que tirar mais desse time titular dele. Tá? O time titular completo. Fagner, Félix. Mas a gente tem a noção que o banco é fraco. Que o banco é ruim. Então o Augusto Melo vai ter que dar peças pro Antônio Oliveira. Porque com esse time, rodada após rodada, tá ficando claro pra mim que o Antônio Oliveira não consegue dar jeito nesse time. O Corinthians tem 7 pontos. O Corinthians tem 1 vitória. O Corinthians tem 5 derrotas. Eu tinha feito uma projeção há uns vídeos atrás que o Corinthians ia somar 10 pontos nesse mês agora. E uma projeção otimista. O jogo contra o Palmeiras já passou pro mês que vem. Tem mais 2 jogos esse mês. Já não vai alcançar essa projeção que eu tinha feito. Se ganhar os 2, vai a 8. Então, é momento de se preocupar. De se preocupar extremamente. Outra coisa que eu queria dizer agora, fora do campo. O Diego Palacios, lateral que chegou para ser titular, teve que passar por uma nova artroscopia no joelho. Isso é absurdo, isso é bizarro. O cara chega sem nenhuma lesão. Aí no Corinthians ele descobre que o joelho dele é o joelho mais bichado do futebol mundial. O cara chegou, jogou 20 minutos, se machucou e agora só Deus sabe quantos meses mais vai ficar fora. Alguma coisa tem que ser feita. Ou a análise do scout tem que ser melhor, ou o exame físico prévio tem que ser melhor, porque não dá pro Corinthians investir dinheiro em atletas e os atletas chegarem aqui bichados. Isso não dá. Não dá. O Corinthians precisa de jogador e não precisa de jogador no departamento médico.
E para fechar o vídeo, vamos trazer os pontos positivos e negativos do jogo hoje. Antes, não se esqueçam de se inscrever no canal, rapaziada. A gente tá tentando chegar aos 200, aos 300 inscritos. Conto com a ajuda de vocês e, claro, vamos deixar o like. Vamos tentar aí bater pelo menos 20 likes nesse vídeo. É o que eu peço para vocês. Começar a falar do destaque positivo. Matheus Donelli. Entrou meio que numa fogueira e foi muito bem no jogo. O gol que o Corinthians toma, goleiro nenhum no mundo defenderia. E ele fez mais outras 2 ou 3 defesas excelentes. Uma no primeiro tempo, que a bola vai lá no ângulo, ele faz uma defesaça. E outras 2, se eu não estiver enganado, no segundo tempo, muito boas. Então, o Matheus Donelli foi o único destaque positivo do jogo hoje. Eu não coloquei mais ninguém, porque não teve. E os destaques negativos? O Gustavo Henrique, pelo que eu já falei, o cara é uma balsa, o cara não consegue marcar, o cara não consegue atacar, o cara não... atacar o adversário, o cara não consegue um contra um, ele é fraco em todas as valências que a gente precisa e espera de um zagueiro. O segundo, Mateuzinho. Que lateral direito fraco, cara. O Mateuzinho não ataca, o Mateuzinho não defende. O Mateuzinho no segundo tempo hoje teve uma bola que ele se matou, mano. O cara puxou um contra-ataque, se fosse um cara mais veloz, tinha feito gol. Minutos depois ele fez outra lambança. O Mateuzinho é horroroso. E o terceiro é o Garro. Pô, mas o Garro nem foi o pior. Mas a expectativa que eu tenho com o Garro não me permite aceitar que ele faça um jogo como ele vem fazendo nas últimas partidas. Volto a dizer, o dinheiro que foi gasto no Garro, ele precisa entregar mais. E ele não tá entregando. A gente precisa mais do Garro. Ele é o meio armador, ele é o camisa 10, ele é a mente criativa do time. Se ele e o Coronado não jogarem, esse ataque não vai fluir. Então, ele e Coronado tem que chamar a responsa e jogar mais. Então eu coloco o Garro pela má fase que ele vem atravessando e por estar prejudicando o time. Porque ele é a esperança que o Corinthians vai trazer alguma coisa melhor e ele não vem sendo. É isso, rapaziada. O Corinthians tá no buraco. O Corinthians tá num buraco feio, um buraco ruim. Próximo jogo é contra o Atlético Paranaense, domingo fora de casa. E aí depois, no meio de semana, tem o Cuiabá na Arena. Um jogo que antes eu falava que era moleza, agora eu já não sei. O Cuiabá embalou, ganhou hoje do Tricas. Não sei se o Corinthians vai somar mais algum ponto nessas 2 rodadas. Não sei de verdade. Agradeço a todos vocês que chegaram até aqui. Um forte abraço, muito obrigado. Fiquem todos com Deus e vai Corinthians!